Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Diácono Luciano e aqui do meu lado está o meu filho João Lucas. Fala aí, João. Ele está meio tímido aqui, o nome dele é João Lucas. Vou fazer a leitura aqui, a qual eu estou fazendo diário aqui, todos os dias. E hoje eu vou fazer a leitura aqui no capítulo de número 3, acabei de ler para ele, de Mateus, do Evangelho de Mateus. Vou deixar aqui só apenas alguns versículos, né, porque é um pouco grande, extenso. Que Deus venha falar aos vossos corações nessa manhã. Amém, meus irmãos? Aqui diz assim: João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependei-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, por essa palavra aqui, a qual nós está falando de João Batista, um missionário da palavra de Deus. A Bíblia diz que João Batista estava pregando no deserto, e a ele vinha muita gente de todos os lugares para ouvir a palavra. E as pessoas que iam lá ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que João Batista, ele pregava a palavra de Deus no meio do deserto. E as pessoas que vinham para ouvir João pregar, elas vinham, não era de lugar perto. Porque, imagina comigo, se ele estava no meio do deserto, você tinha que caminhar um pouco para poder chegar até ele. Mas a Bíblia diz que muitas pessoas, mesmo assim, sendo longe, elas iam até ele para ouvir a palavra a qual João Batista pregava. A Bíblia diz que ele pregava preparando o caminho para Jesus Cristo de Nazaré. Ele pregava dizendo para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Não era uma palavra de muito fácil de ouvir, era uma palavra de arrependimento, uma palavra dura. Não era como os dias de hoje em dia. Se você pegar uma palavra mais dura, hoje em dia as pessoas não querem mais ir para a igreja. O pastor, ele te repreende. De muitas igrejas não gostam. Mas antigamente não tinha isso. Antigamente a palavra era para que o povo viesse realmente se arrepender dos seus pecados. Se arrependam. E a Bíblia diz que nesse mesmo período, quando ele pregava, os fariseus começou a surgir também para ouvir. Aleluia. E a Bíblia diz que ele pregava dizendo: arrependei-vos, raça de víboras. Aleluia. Porque os fariseus eram aqueles que não criam em Jesus Cristo. Os fariseus eram aqueles que criticavam. Eles iam lá somente para observar, para curiar, na verdade, observar o que João Batista estava pregando. Mas a Bíblia diz que ele pregava duro para eles se arrepender, porque Jesus Cristo estava vindo e ele estava preparando ali o caminho de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que aqui ele vai dizer para eles, para os fariseus: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Olha só o que diz aqui, ó. Ele traz a pá em sua mão, ele limpará sua eira. A pá, meu irmão, é uma ferramenta que usa para quê? Para tirar sujeira, para tirar. Quando você faz uma varredura na sua casa, você usa o que? A pá para tirar, para fazer a limpeza. E aqui diz que Jesus Cristo também estava trazendo a pá, porque ele ia limpar toda aquela imundice, toda aquela sujeira daqueles fariseus. Louvado seja o santo nome. Quando ele viesse, ele ia vir fazendo toda essa limpeza. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E então João Batista, ele foi um homem muito forte, um exemplo de palavra, de missionário.
Tanto é que Jesus Cristo vai mencionar que daquele nascido de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Louvado seja o santo nome. Após Jesus, o maior pregador que teve, ele mesmo menciona que é João Batista. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. E ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados e buscar a Jesus Cristo, como diz em Isaías 55, verso número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Arrependei-vos enquanto dá tempo. Ainda dá tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você retornar para a casa do Pai. Amém? Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Essa foi a palavra a qual Deus colocou em meu coração, na humildade e na simplicidade. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, no nome de Jesus.